Bom dia, gente, tudo bom? Hoje eu estou um pouquinho atrasado, deveria trazer no meio do mês, né? No dia 15 ali as movimentações da carteira, mas não deu tempo de trazer. É, mas eu vou trazer agora e vou trazer algumas novidades, né? Eu nessa época aprofundei bastante em ações, em fundo de ações também. Então eu queria trazer um pouquinho esse conteúdo e principalmente o que que mudou, o que que eu tenho comprado, né? Eu terminei de vender o HGCR, que isso aqui eu já tinha comentado. Eu entrei no GGRC, eu achei que valia muito a pena. Eu vi até um vídeo da Estela Mourão comentando. O próprio GGRC ele tem os gestores, né, comentando o fundo. E eu gostei da gestão, eu gostei dos ativos e logística é um setor que estava meio que em falta na minha carteira. Só tem o PATL, que está sendo meio que incorporado ali pelo HGLG. E tenho também o BTLG, né? E agora eu tenho o GGRC, que eu achei assim, a gestão legal. O fundo ele é grande, tem uma estrutura lá de ele ter ele tem um imóvel através de uma operação de fundo de investimento, né? Que aí não me agrada muito não, mas é um detalhe e dá para ver que eles estão bem alinhados com o cotista e me agradou bastante, tá? Então eu coloquei na minha carteira porque fez sentido ali pelo preço que eu paguei e tudo mais, tá? Aí, como eu falei, eu não estava com muito tempo, tá? Então eu comprei o NDIV porque eu queria aumentar minha exposição em ações e eu estava zerado, só estava com fundo de investimento imobiliário. E depois eu comprei o Kisu, que foi agora mais próximo aqui do finalzinho, porque ele ainda está pagando próximo ali de 1%. E com essa diversificação eu não vejo muito risco nele, tá? Então eu comprei, mas sinceramente eu estou tentando aumentar um pouco minha exposição e eu comprei um fundo que é esse Ibiúna Equity Class Pick Ações, tá? É um fundo de ações, mas ele é normal, ele tem a camada de um fundo, né, de ações que aí ele compra o Ibiúna. É bem legal, muito bacana, você consegue ver é, a carteira dele, tá? E outro vídeo eu vou trazer sobre os fundos de ações que eu achei bem legal. Tem um incentivo meio que tributário, porque quando é fundo de ações, desde que tem ações, tem uns outros lá que entram com ações BDR e tal, mas basicamente ações, se você tem 67% da carteira ou mais, você não sofre a incidência do come cotas. Você só vai pagar 15% quando você for vender, né? É 15% do lucro. Então eu achei legal um jeito de você se expor à renda variável sem você gastar tanto tempo, né? Acontece que nessa época, em janeiro agora, principalmente em dezembro, né? Pegando janeiro, eu estudei bastante ações e eu aprendi a fazer valuation. Só que, eu vou ser bem sincero com vocês, bem demorado de fazer e eu realmente não sei se compensa, tá? Pelo menos para pessoa física. Assim, a ideia é genial, porque a ideia é você precificar o ativo, não é baseado na operação em si, mas no fluxo de caixa que ele vai gerar ao longo do tempo. Até porque existem empresas que não pagam dividendos. Tá? E quando você entende isso, você começa a ter uma noção melhor de como você consegue comparar ações com outros ativos. Né? Quando você compara com renda fixa, é mais interessante, né? Porque quando você compara, né, os fundos de investimento imobiliário, é muito fácil de você fazer essa precificação, né? Você pega um spread, você compara geralmente com o IPCA+, é, você pode até comparar um pouquinho com o pré-fixado, mas é melhor o IPCA+, mesmo. É, então dá para você comparar. Em ações é possível, mas é um pouquinho mais complicado. E um método mais avançadinho que tem, né, melhor, é esse fluxo de caixa descontado. Então essa aqui é mais ou menos a forma, tá? Não precisa entender agora. O que eu queria colocar? Cadê?
e dá a ideia que eu achei assim bem legal. Imagina assim que você tem um capital numa empresa de 10 mil. Ok. E aí ela tem um crescimento de 1% ao ano. Isso é muito pouco. Vamos colocar 10%. 1% é pouco mais na maturidade comum, tá? Mas vamos colocar 10% para ficar mais fácil de você enxergar aqui. Então vamos dizer que ela, a cada ano, o fluxo de caixa dela, ela vai aumentando. Então, no primeiro ano, 11 mil, no segundo ano, 12.100, depois 13.300, ok. Se você só olhar esse fluxo de caixa, você pode ser enganado, porque existe uma taxa, que eu posso chamar de taxa de crescimento, mas que o nome do WACC é o custo médio ponderado da capitalização da empresa. Basicamente é isso. E existe um problema de você só considerar o preço aqui, o valor nominal, você pode não ter uma ideia do valor de fato da empresa. Então, uma das coisas que a gente pensa inicialmente é ajustar pela inflação. Então, você colocaria aqui a inflação e aí você traria, e aqui está o desconto, né? Ela já é descontada. Vamos colocar a média da inflação do Brasil, 5,5. Você vai ver que ela tem um crescimento, mas é um crescimento muito menor do que isso aqui. Então, quando você faz a valor presente descontado alguma taxa, você tem esse descontinho, né, de o valor que ela vale atualmente. Então, a gente já começa a se aproximar ali de um IPCA+. Mas, uma das coisas que a empresa tem é essa, eu chamo de taxa de crescimento, porque a ideia fica didaticamente melhor, mas o nome correto é essa custo ponderado meio que da dívida da empresa. Porque o WACC ele vai pegar a taxa média das dívidas que ela tem e ela vai pegar também a taxa média do custo de capital próprio dela, né? Então, assim você consegue ver quanto que ela gasta para se capitalizar, para pegar dinheiro, entendeu? Quando você tem essa taxa, né, de capitalização, que eu chamo de crescimento para ser um pouco mais didático, aí sim você consegue ter uma ideia do crescimento dessa empresa. E aí você faz esse desconto pelo WACC, por esse custo médio, e aí você consegue enxergar. O que acontece quando o analista ele vai fazer esse fluxo de caixa descontado? Ele vai projetar alguns anos, geralmente 5, 10, pode ser mais, 5, 10 é geralmente o padrão. Você faz ali e você está estimando como que vai ser o fluxo de caixa da empresa. Qual que é a parte ruim nisso? Você gasta um tempo muito grande, porque no final das contas você vai se tornar especialista na empresa. Porque a maioria das empresas, elas não estão maduras, né? Não são uma Ambev da vida. Então é difícil você pegar uma empresa realmente madura, né? Geralmente ela está fazendo alguns desinvestimentos, ela está comprando, fazendo aquisições, mudando alguma coisa, e tudo isso tem impacto no fluxo futuro dela. Então você tem que projetar esse fluxo futuro. E aí você começa projetando esse fluxo futuro para o ano 1, depois você traz o valor presente por essa taxa, fluxo 2, fluxo, e assim você vai, entendeu? Terminou de fazer, e aí você consegue estimar um pouco, né, o fluxo de caixa dela. Como eu falei, no final das contas você vai se tornar praticamente um especialista na empresa, tá? Você vai entender quase tudo dela. Até porque o da Modaran, que é o top, né, no fluxo de caixa descontado, ele fala que no caso do fluxo de caixa descontado, você teria que fazer 5 a 10 anos para trás, teria que ver esses números para trás, para você entender a história dos números. E ele fala que é muito mais sobre a história que os números contam do que o número em si. Porque você começa a entender um pouco da dinâmica ali do fluxo de caixa e para onde a empresa está indo, né? Então é bem interessante, tá? Você consegue fazer esses 5, 10 anos muito fácil, porque na B3 você consegue os relatórios estruturados que facilita muito, porque senão você vai ter que entrar no resultado trimestral da empresa, eu acho que demora demais. Algumas coisas você tem que ir na nota explicativa, não tem como, mas de modo geral ali na B3 você consegue quase tudo.
E vai facilitar muito sua vida, tá? Se você tiver interesse, manda nos comentários ali que eu comento também. Mas é interessante. E aí ele vai somar todo esse fluxo de caixa, ok? Só que o que acontece? Depois que você faz 5, 10 anos, começa a ficar um pouco mais complicado, né, de você fazer, né, porque você sempre está meio que prevendo o futuro. Então, para resolver isso, você faz esse aqui do valor terminal. E esse valor terminal, ele vai somar todos os fluxos de caixa futuro a uma taxa de crescimento constante. A ideia é basicamente essa, tá? E aí o que acontece? A taxa de crescimento, ela sempre tem que ser abaixo do WACC. Porque, tá vendo aqui, por exemplo, vamos colocar 9% e aqui é 10%, ok? Ela continua crescendo. E se ela continuar crescendo, você não consegue, matematicamente você não consegue somar o fluxo de caixa total, porque é infinito e não existe uma empresa que tem um crescimento infinito, né? Até porque se existisse, realmente ela seria um valuation infinito, porque qualquer valor que você pague hoje seria barato em relação ao futuro, entendeu? Então, quando você. E isso é bem normal de você pensar, de você entender, se você pensar que uma empresa que já aumentou bastante, né, o seu market share, é, né, que é a porcentagem de atuação dela no mercado, né, e ela já tá acessível no Brasil inteiro, ou no país que ela tá atuando, é mais difícil de ela ter um crescimento pujante, né? Ela vai crescer, mas a taxa de crescimento dela geralmente é um pouco menor do que ela já está, entendeu? Então, matematicamente, essa taxa de crescimento ela tem que ser abaixo do WACC. E aí, quando você tem uma taxa abaixo do WACC, aí sim você consegue ver que o fluxo de caixa por si só ele vai caindo. Então é legal porque o que o analista está fazendo? Ele está fazendo um fluxo de caixa descontado, né? Geralmente 5, 10 anos. Fez, terminou ali, aí ele estipula essa taxa de crescimento geralmente baixo, tem várias regrinhas, tem que ser abaixo do PIB do país, tem várias regrinhas para você estipular o taxa de crescimento. Tem uma que é famosa que é o ROIC por taxa de reinvestimento. Mas isso é detalhe, tá? A ideia é só te passar a ideia, tá? Para você entender o que o analista pensa. E aí você vai usar essa taxa terminal que ele vai somar praticamente todos esse fluxo de caixa daqui para o futuro, entendeu? A ideia é essa. Obviamente existem distorções, porque você tem que considerar até para fazer matematicamente sentido uma taxa de crescimento. Você não vai, é muito difícil você começar a pegar um período muito longo, né, de 10, 11 anos, você projetar um fluxo de caixa, porque aí tem muita incerteza, tem muita mudança, né? Então, às vezes não fica muito viável, né? Então, ele tem que fazer isso e aí ele traz o valor presente. E quando ele traz o valor presente, ele mostra ali o valor da empresa, né? Porque você divide ali você soma todos os fluxos de caixa, soma o valor terminal, divide pela quantidade de ações e você chega no preço da ação. É bem legal porque é uma maneira de você olhar, mas como eu falei, dá muito trabalho e para a pessoa física eu acho que é inviável, tá? Eu acho realmente que é inviável. Por isso eu aprendi, mas eu acho que não compensa, tá? Uma das que eu achei que vale super a pena é da Bruna Invest. Eu vou colocar o link do vídeo dela na descrição do vídeo, né? Porque ela fala desse método aqui que eu achei que é o do retorno esperado, que é o melhor, tá? Porque, por exemplo, da Alus, e é muito legal porque você consegue trabalhar de maneira mais tranquila, né? Os múltiplos, né? O payout, se eu não me engano, o payout médio da Alus é até um pouco maior. Se pegar os 5 anos, ele é até um pouco maior. Aqui é absurdo, porque foi quando ela fez a fusão, né? Aqui, ó. Nos últimos
12 meses, tá vendo? E 2023 é atípico porque teve a fusão. Mas se você pegar esses dois aqui, você vê que é perto de 100%. Então dá para colocar 90, sendo um pouquinho conservador, né? Dá para até colocar 100, não tem problema. E aí você faz o Earn Yield, que é, eu até coloquei aqui a fórmula, que é o LPA, lucro por ação, dividido pelo preço. E depois você pega o ROI ajustado, que é o ROI dividido pelo PVP. Aí você chega o ROI ajustado. No vídeo ela até explica, porque o ROI é é em relação, ele tenta calcular a eficiência da empresa em gerar valor. Então o ROI ele pega o lucro e divide pelo patrimônio líquido, ok? E o ROI ajustado, ele ajusta para o valor que você está pagando hoje. Então é bem legal. E aqui ele projeta o dividend yield em relação a payout e o earning yield. Então ele chega no dividendo, né? Porque é melhor deixar 90% porque você vê a diferença. Se deixar 100 fica igual, né? Então 90 fica aqui. Aí o ROI ajustado, a ideia é muito boa, porque o que sobra, você vai passar pelo ROI ajustado para ver quanto que ele vai te adicionar. E aí no final você soma. Então eu achei muito legal essa forma de você trabalhar os múltiplos, até porque você consegue, por exemplo, você pega ali o lucro por ação. Lucro por ação. Você vê uma média aqui, e aí você pode ser mais conservador, menos conservador. Eu achei um método bem legal, um método que dá para fazer, entendeu? Mesmo a pessoa sendo iniciante, e dá para você sair até com IPCA mais aqui. No vídeo eu lembro que ela coloca com 5,5, que é a média, mas se você for usar o IPCA projetado, né, vai ser uns 4% hoje em dia, pelo boletim Focus. Né? Então eu achei bem legal, achei bem bacaninha. Eu até fiz o Habitat só de curiosidade, para ver se eu conseguia fazer em um fundo de investimento imobiliário. E achei legal, tá? Para quem é pessoa física, eu acho que é o método que mais faz sentido e que dá para fazer, entendeu? Então, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. No próximo, eu vou falar sobre os meus dividendos. E eu não sei se vai ser exatamente no próximo, mas eu quero trazer sobre fundo de investimento em ações e fundo de investimento previdenciário, porque eu achei que é uma maneira bem legal ali de você diversificar, tá? É isso, gente. Eu fico por aqui. Se gostou, deixa o like. Acabando o mês, aí eu já faço o vídeo sobre os meus dividendos, que me surpreendeu novamente, tá? Fico por aqui, fica com Deus aí, gente. Tchau!